isso do nosso relacionamento. Ela é uma pessoa... Aprender a estabelecer limites. Isso. Sim. Ela é uma pessoa que está numa fase da vida dela agora, que essa fase da vida dela agora não diz respeito a mim, diz respeito a ela. Se ela quiser caminhar junto, beleza. Se ela não quiser também, tranquilo. Só que para chegar nisso, Ney, a gente sofre. Muito. Até aprender, Né? Muito. A gente sofre. Muito. Sabe? Aí a gente tem que trabalhar muito, né? O nosso emocional. Exatamente. Né? E aí é onde a gente vê, às vezes, muitos Guardar pastores. o coração, É. né, amor? Isso. A gente vê muitos pastores, às vezes, andando sozinho. Quando Sim. Deus começou a trabalhar isso na gente, imediatamente Deus me mostrou algumas pessoas chaves para minha vida. Para que pudessem me discipular, cuidar de mim, sabe? Me colocar freios, dizer, não, não é assim. Porque tem muitos pastores que são, né, irrepreensíveis. Que não aceitam, né, o aconselhamento, o cuidado, a correção, sabe? E se eu não tenho correção, eu ando solto. Uma pessoa que anda solta não presta continência para ninguém, não dá satisfação para ninguém, uma hora ela vai passar um limite. Não que, né, a Bíblia diz aquele que está em pé cuide para que não caia. Nós estamos sujeitos a erro, estamos sujeitos a falha, mas quando você é cuidado, você conhece, você sabe. Então isso te ajuda a se livrar de muita coisa. Chegou um momento que nós precisamos entrar. Eu, de tanta insistência da Cida, amor, você precisa de cuidado, você precisa de terapia. A Cida agora, assim, uma fase da nossa vida, né, que ela está vivendo, que eu sou muito grato a Deus por isso. Então a Cida sempre foi insaciável. Ela pega uma coisa para fazer, ela entra de cabeça e ela fala, não, vou fazer isso aqui. E há um tempo atrás, ela começou a estudar. Ela terminou a formação dela de terapeuta agora, esses dias atrás. E assim, para mim tem sido maravilhoso. Só o fato de a gente conseguir identificar as coisas já nos ajuda bastante a lidar. Uma criança autista, um exemplo, né? Só para conjecturar com isso. Uma criança autista, você, pelo fato de saber que ela é autista, você já olha para ela diferente. Você já tem que ter um cuidado diferente com ela. Exatamente. E se você olha ela no contexto geral, que criança bagunceira, ou que criança difícil, entende? Porque você consegue identificar a personalidade dela, sabe? E conhecer nos ajudou bastante. Então, assim, no nosso trabalho, na vida pastoral, é mais do que conhecer, né? Na oração, pedir para Deus, Deus me mostra o coração das pessoas. No início, né? Sempre fazendo essa oração. De repente chegou um momento que foi, Deus me mostra o meu coração, porque eu não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver meu coração. Ela fala que eu sou assim, eu não consigo ver que eu sou assim, sabe? Então, aí você vai em busca de um autoconhecimento. Em busca de uma realização pessoal consigo mesmo. Verdade. Eu preciso saber que eu não sou perfeito, eu preciso saber que eu tenho falha, eu preciso saber que muitas vezes eu sou chato, eu preciso saber que muitas vezes eu erro, sabe? E ouvir isso das pessoas é ruim, porque nós não nos permitimos ouvir de nós mesmos. E isso para mim foi a grande sacada nesse momento. Então virou uma chave, sabe? Aí a gente começou a lidar com isso com mais leveza, né, amor? Sim, porque o cristão ele tem mania de espiritualizar as coisas. Aí identificando, estamos fazendo 15 anos agora, né, amor? De pastoreio. As pessoas, elas parece que não saem do lugar. Ela vai para encontro, pós-encontro, encontrão, faz conferência, mas a vida dela parece que está estagnada em algumas áreas. E aí eu fui estudar para entender. Acontece que às vezes a gente está tratando no espiritual aquilo que é preciso ser tratado no emocional. A gente às vezes mistura muito, né? Sim. Exato. Isso acontece tanto na igreja, né? Muito. Sim. Muito. Ah, isso é demônio. Não é, cara. Às vezes o demônio tá lá falando. Né? Não fiz nada, cara. Ah, mas o capeta... Pera aí, foi o capeta que queimou o arroz? Ou foi você que deixou lá no fogão e foi tomar banho e esqueceu? E você sabe o que... Né? Espirituamos muito. Muita situação a gente às vezes espiritua e não é isso. Não é isso. E eu vou te falar uma coisa. As pessoas não querem mexer nas feridas. Não. As pessoas que mais têm dificuldade, que eu identifico, que precisa de ajuda, é as que menos respondem. Porque ela não quer sair daquele lugar. E a gente precisa identificar, eu preciso de ajuda. Então as pessoas não procuram ajuda. Às vezes elas falam, o pastor e a pastora é muito ocupado, né, amor? Usa isso. Não, eles têm muita coisa para fazer, não vou incomodar eles. Isso não é verdade, é o que a gente ama fazer. Cuidar das pessoas, ouvir, tentar ajudar de alguma forma, é o nosso trabalho. Não consegue alcançar tudo, né? Não consegue resolver, não, isso sabe? Não. E tal, mas assim, há uma disposição, eu quero fazer, me deixa te ajudar.
E essa vida pastoral, ela é assim, é recheada dessas surpresas. Então a gente foi identificando, sabe? Ney, Então, Nicole. hoje nós estamos medicados, né? Hoje a gente está medicado. E tem sido uma fase assim tão boa, sabe? De poder aplicar isso. Nos meus aconselhamentos, quando eu te falei, eu fui para o seminário, já logo na sequência, eu vi a necessidade de me especializar naquilo que eu mais era exigido no ministério, que é o aconselhamento. Sim. Então, junto com a formação do seminário, eu já fiz uma especialização na área. Aí a Cida veio também com essa formação para trabalhar nessa área. Assim, para nós, tem nos dado uma segurança muito grande poder olhar para algumas situações que antigamente a gente se desesperava, sabe, por não conseguir resolver, por tentar resolver, ou tentar manter uma situação até a força, sabe, impor algumas coisas e tal. Então isso mudou muito na nossa cabeça, sabe. Então hoje, se não for, né, na liberdade do Espírito Santo, não flui. Verdade. Sabe? Se a pessoa não se permitir tratar, não vai dar certo. Não adianta eu querer identificar como pastor, falar, olha, você precisa melhorar nessa área. Se ela não entender isso, eu não vou conseguir forçar, não vou conseguir impor e não vai fluir. Então, assim, são tantas coisas que aconteceram nesse período, né? Esses 15 anos, assim, entre tantas situações, né? Envolvendo a igreja física ali, o templo, o trabalho, pessoas que chegaram, pessoas que saíram. Eu vejo que em tudo isso, tudo Deus teve um plano, sabe? É um propósito. Eu acho maravilhoso, assim, você contemplar o tempo e você vê, por exemplo, no tempo de chuva, a gente olha para o céu, a gente vê o céu nublado, né? A gente vê as nuvens, a gente vê o tempo escuro e dá até um medo, dependendo, porque tem um vento soprando, né? Porque tem uns raios, tem uma tempestade, já vai, medo, não é? Né? E a gente fica assim, mas o que acontece? Quando você, né, faz uma viagem de avião e de repente o avião ele atravessa aquelas nuvens, acima daquelas nuvens o sol continua no mesmo lugar. Exatamente. Brilhante. O céu azulzinho. O céu azulzinho. Uma paz. Você entendeu? Então o que acontece? Muitas vezes nós só conseguimos ver até as nuvens. Por isso diz o salmista no 120, eleva meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. E ele não vê socorro no monte, ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que está acima dos montes. Então o nosso Deus, ele está acima das tempestades, né? Ele está acima de toda e qualquer dificuldade que nós temos. Ele continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas, o céu continua azul, está tudo tranquilo, e essa tempestade vai passar, ela vai passar, entendeu? Dá medo, a gente fica assim, mas ela vai passar. Então eu acredito nisso, esse tempo de tempestade é necessário.